Fala, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, professor Alberto Lima aqui para trabalhar com vocês mais uma disciplina. E qual é a disciplina da vez, Alberto? Olha só, criminologia. É isso mesmo, criminologia que a gente vai trabalhar e eu vou te ajudar a gabaritar as questões da sua prova. Então fica ligado, baixa o seu material de apoio que está muito bacana, muito detalhado. Pega o seu caderninho de anotações, todo concurseiro tem que ter, tá? Por quê? Porque o que não tiver no quadro, que eu for falando, que for pertinente para a sua preparação, pertinente à disciplina, né, alguns assuntos que venham aí surgindo aqui durante a nossa aula, você vai anotando, vai fazendo o seu complemento aí, vai conduzindo o seu caderno até o dia da sua prova. Show de bola? Bora começar? Vamos lá? Criminologia, disciplina que vai ser cobrada no seu concurso público e você vai fechar as questões dessa disciplina. Eu vou começar dizendo para você que a disciplina de criminologia ela é diferente de direito penal. Então não me vem com essa de que é igual a direito penal, porque não é direito penal. Beleza? O que é a criminologia, Alberto? Vamos para um conceito bem básico. Em que eu vou dizer para você que a criminologia ela tem como conceito ser uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar. Alberto, por que ela é uma ciência autônoma? Há algum tempo, na verdade, há muito tempo, nós tínhamos as ciências criminais. As ciências criminais, que por sua vez eram compostas por várias ciências, né? Ali dentre elas o penal, direito penal, a própria criminologia, tá? A própria criminologia. A gente tinha também a medicina legal, beleza? A medicina legal, tranquilo? Com a sua criminalista. Então, o que eu quero dizer para você? A criminologia como ciência, ela é autônoma por quê? Porque nós tínhamos as ciências criminais, onde vários ramos estavam dentro. Hoje você vê o direito penal como uma ciência jurídica, tá? Autônoma também. Por quê? Porque elas estavam todas juntas, mas chegou uma hora que, bum, explodiu. Nessa explosão, cada um foi para o seu quadrado e a criminologia se tornou uma ciência autônoma. Beleza? Show de bola. E por que ela é uma ciência empírica, Alberto? Ela é uma ciência empírica porque ela não é uma ciência o quê? Dogmática. Empirismo é diferente de algo que é dogmático. Então, é uma ciência empírica. Algo que é dogmático ali é algo que você acredita pela fé, enquanto o empirismo trabalha com fatos, trabalha com acontecimentos. Então, a criminologia, por sua vez, ela vai estudar o fato criminoso, né? A gente vem para a etimologia da palavra aqui e a gente vai... Deixa eu só organizar o quadrinho para você, para ficar bacana, tá? Para ficar bacana. Aqui, para a etimologia da palavra. Logia quer dizer estudo, isso você já sabe. E aqui, né? Criminologia quer dizer... Basicamente seria o estudo do crime, mas a gente vai estudar realmente o crime como fator social. O crime como fator social, tá? Tranquilo? Vamos embora? Bora lá. Ciência autônoma e empírica e interdisciplinar. Até aí você já entendeu. Alberto, mas qual o objetivo, na verdade, qual o objeto de estudo da criminologia? Primeiro, eu vou trazer para vocês o crime. O primeiro objeto de estudo da criminologia é o crime. Só que, para a criminologia, o crime ele é uma incidência. Incidência como, Alberto? Como é que isso acontece? Ela diz o seguinte, o crime é uma incidência que tem duas formas, aflitiva e massiva. Então, o crime ele tem que ter duas consequências. A consequência aflitiva e a consequência massiva. O que é a consequência aflitiva? Exemplo, o artigo 121 do Código Penal, ele traz o texto dizendo assim, ó, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, se você matar alguém no território brasileiro, ou se você matar alguém lá no Japão, a consequência aflitiva, a incidência aflitiva,
vai ser a mesma do que matar alguém aqui. Se você matar alguém nos Estados Unidos, se você matar alguém na Argentina, no Paraguai, seja lá onde for no lugar do planeta, a incidência aflitiva vai ser a mesma. E mais, quando eu falo que se você praticar esse crime especificamente de homicídio em qualquer lugar do planeta, você vai ter uma incidência, essa incidência, além de aflitiva, ela também vai ser o quê? Uma incidência massiva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Nem todo crime, do ponto de vista criminológico, nem todo crime deve ter uma incidência aflitiva e massiva. Exemplo, enquanto o crime de matar alguém tem as duas incidências, o crime de matar baleia, por exemplo, ele não vai ter a incidência massiva, mas ele vai ter a incidência o quê? Aflitiva. Tranquilo? Esse é o primeiro objeto de estudo da criminologia, o crime, e o segundo objeto de estudo da criminologia é o criminoso. A gente vai ver também a vítima e o controle social para a gente poder dar continuidade. Mas para a gente analisar o criminoso, ou delinquente também chamado, como objeto de estudo da criminologia, a gente vai aqui para o quadro para eu te mostrar de uma forma bem bacana. Ó, as vertentes do conceito de delinquente. Então, aqui a gente tem, basicamente, 4 vertentes, tá? A primeira vertente é a vertente biológica. O que a vertente biológica vai dizer? Ela vai dizer que, na verdade, o criminoso, né, aqui ele está falando de delinquente, quando ele fala de delinquente, ele está se referindo ao criminoso, tá? Que, pela vertente biológica, ela vai dizer que o criminoso, né, as condutas criminosas, elas envolvem fatores genéticos e psicológicos. Olha só. Enquanto a sociologia, ela vai dizer o quê? Que o crime é fruto do meio social. Ou seja, você é influenciado a cometer crimes. É basicamente isso. Você vive em um meio social, e se de repente você vive naquele meio social onde o crime prevalece, né, onde o crime predomina, onde a polícia mal pisa os pés lá, porque a situação, às vezes até geográfica do local não dá essa acessibilidade, enfim, provavelmente, de acordo com a sociologia, você tende a se tornar um criminoso. Por quê? Porque para a sociologia, uma vertente aí que estuda também o criminoso, ele diz que o crime é fruto do meio social. Tranquilo? E aqui na visão jurídica, a gente vai ver que o criminoso é aquele definido por lei em condutas típicas. O que é uma conduta típica, Alberto? Eu cito para você o artigo mais conhecido do Código Penal, que é o artigo 21, o artigo de homicídio, né? Matar alguém em pena, 6 a 20 anos. Então, ele está capitulado lá no artigo 121 como crime. Então, ele é uma conduta típica, porque está tipificado no Código Penal como crime. Então, para a vertente jurídica, o criminoso é aquele que pratica a conduta típica. Tá? É aquele que pratica a conduta típica, aquele que mata alguém, aquele que rouba, aquele que furta, enfim. Para a vertente jurídica, o criminoso é isso. Já para a vertente política, a gente tem aqui uma característica um pouco diferente, que ele diz que a manutenção do status quo da classe dominante. Ele vai dizer o quê? Que uma classe dominante, ela impõe regras, tá? E se essas regras forem quebradas, esse indivíduo passa a ser um delinquente, tá? Sem muita juridiquês, bem fácil, bem simples para você, porque o nosso objetivo é acertar questões de prova, beleza? Então volta aqui comigo para o quadro e olha só. A gente viu que um dos objetos de estudo da criminologia é o crime. O outro objeto de estudo da criminologia é o criminoso.
tá? Só que a gente vê também que a vítima é um objeto de estudo da criminologia. Alberto, a vítima de nada serviria se o crime fosse estudado, o criminoso também, e a vítima. Aí a gente vai ver lá na frente, será que a vítima tem parcela de, como é que eu posso dizer para não me expressar mal? Vamos lá. Será que, de algum modo, a vítima poderia evitar a prática do crime cometido por algum indivíduo? Será que, de algum modo, a vítima teve alguma responsabilidade sobre aquele crime cometido contra ela? A gente vai ver isso nas próximas aulas de uma forma bem tranquila e você vai entender. Mas a vítima, sim, também é estudada pela criminologia. Show de bola? Beleza? Vamos lá. Por último, como elementos, né, de objeto de estudo da criminologia, a gente tem um controle social. A gente sabe, na verdade, se você não sabia, fica sabendo agora, que esse controle social ele é dividido entre um controle social formal e um controle social informal. O que você está querendo dizer com isso, Alberto? Vem aqui para o PPT aqui comigo mais uma vez, que eu vou explanar isso para você. Olha só. Eu tenho aqui, como você pode ver, os agentes de controle social. Você viu ali que eu tenho o crime como objeto de estudo, tá? O criminoso. Eu tenho também a vítima. Eu tenho a vítima. E eu tenho o que mais? Eu tenho o controle social. Olha aqui onde é que está o controle social. O controle social é o quê? Repete aí comigo. O objeto de estudo da criminologia. Isso mesmo. Deixa eu ouvir daqui. Boa. Bora lá. Quais são os agentes de controle social, Alberto? Eu tenho dois. Olha para cá. Eu tenho os formais, também chamados de coercitivo, e eu tenho os informais, também chamados de educativos. Qual a função dos formais, também chamados de coercitivos? Os agentes formais, também chamados de coercitivos. Olha só, punir o indivíduo transgressor por meio de instituições oficiais do Estado, ou seja, o indivíduo comete um crime, o Estado vai lá e pá, dá uma porrada na cabeça dele, basicamente dizendo assim, o indivíduo não pode fazer isso. Mas, para fazer isso, ele vai por meio de quê? Olha só, da polícia, Ministério Público, tá? O Poder Judiciário, inclusive os órgãos penitenciários. Tranquilo? Então, entenda. Eu tenho como controle, na verdade, como objeto de estudo da criminologia, o crime, o criminoso e a vítima. E também tenho o controle social. O controle social, por sua vez, e eu tenho o controle social formal, tenho um controle social formal e tenho um controle social informal, você vai ver aqui logo de cara os formais, que são os coercitivos, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, o Poder Penitenciário, né? Para quê, Alberto? Para punir. Punir quem? O indivíduo. Transgressor, o que é transgressão? É quem infringiu alguma lei, tá? É o cara que cometeu um crime, é o delinquente. Por meio de quê? Dessas instituições aqui, ó. Dessas instituições. Beleza? Essa é a forma com que o Estado tem de te dar uma porrada se você cometer um crime. E nós temos ali o controle social informal. Através de quem? Através dos agentes, o quê? Educativos. Tá? O que esses agentes fazem, Alberto? Me diz. Olha só o esqueminha. Eles buscam socializar o indivíduo na vida em comunidade. Quem são? Já começa pela família, né, cara? Tudo começa dentro de casa. Depois, vem o papel da escola. Ah, Alberto, então quer dizer que a escola serve para buscar socializar um indivíduo na vida em comunidade? Sim, também. Você vai aprender a ler, a escrever, vai aprender matemática, português, geografia, história, mas você também vai, a finalidade da escola também é socializar você na vida em comunidade. E o trabalho, Alberto, também? Também. Até a própria Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem, né? E aí o trabalho, mais uma vez, sendo citado aí como algo de bom, né? Algo que vem para socializar o indivíduo aí na vida em comunidade. E por fim, e não menos importante, a gente tem o papel da igreja. Olha só, quantos e quantos ex-delinquentes, né? Se é que existe ex-delinquente, quantas e quantas pessoas que praticaram delitos, e delito, já vou dizer para você,
que delito é igual a crime, isso aqui, cai em prova e derruba gente, tá? Delito é igual a crime. Quantas e quantas pessoas cometeram crimes e delitos e depois se converteram, né? Independentemente de crença ou religião, o que você professe aí, não importa. Eu tenho que passar isso para vocês porque é questão de prova. A igreja é sim, tá? Um agente de controle social, independentemente se você crê ou não. Não leve seu coração para a prova, tá? Leve seu cérebro. Porque a igreja é sim um instrumento de controle social. Tranquilo? Show de bola? Volta aqui comigo. Então a gente acabou de ver, tá? Que o controle social, a gente viu o controle social formal e a gente viu também um controle social informal. Beleza? Bora para frente? Bora caminhar? Alberto, e essa criminologia moderna? Me fala um pouco dessa criminologia moderna. Se você quer ver um pouco de criminologia moderna, você vai procurar o Manual de Criminologia do Nestor Sampaio. Alberto, quero me aprofundar. Pega o Manual de Criminologia do Nestor Sampaio. Tranquilo? E aí você vai ver que a criminologia moderna, ela vai tratar o crime como? O crime é um problema. Ela vai dizer que o crime é um problema. E que a criminologia, ela vai trazer o quê? Formas de prevenção. Tranquilo? E vai dizer também, a nossa criminologia moderna, que não se utiliza mais o termo tratamento, se utiliza intervenção. Ou seja, eu não vou tratar o indivíduo delinquente, eu não vou tratar o criminoso, eu não vou tratar o indivíduo que cometeu uma conduta delituosa, que cometeu uma conduta criminosa. Eu vou tratar quem? Na verdade, eu não vou tratar, eu vou intervir. Eu não vou tratar esse indivíduo, eu vou intervir. Então, portanto, não se usa mais esse termo tratamento, beleza? E a criminologia moderna, ela diz também que não afasta a etiologia, tá? Não afasta a etiologia, beleza? Então vamos continuando. Vem aqui comigo, um pouco mais para frente, que a gente vai falar do método utilizado. Alberto, que método é esse, né? Qual é o método utilizado na criminologia? É o método empírico. Você lembra que eu falei agora há pouco com você que é uma ciência empírica? Então, o método utilizado é o método empírico, que é diferente de quê? De dogmático. Ó, é diferente de dogmático. Dogmático é aquilo que se acredita pela fé, né? O empirismo é aquilo que você vê acontecendo, aquilo que você vive. O crime como fenômeno social, e é o que a gente está estudando, a gente vê acontecendo. É feito análises em cima das condutas criminosas. Para quê? A gente vai ver lá na frente que essas análises elas servem de suporte para que as autoridades, os governantes tomem providências a fim de quê? A fim de evitar, né? A fim de prevenir as condutas criminosas. Tranquilo? Então, como é que acontece esse método utilizado de forma empírica, Alberto? Olha só. Primeiro, se observa, tá? Se observa a conduta criminosa, analisa-se a conduta criminosa. Ó, primeiro a gente vai observar, depois a gente vai analisar e depois vamos o quê? Induzir. Como assim, Alberto? Induzir. O método de indução que é utilizado pela criminologia, e eu vou dizer para você que é diferente de dedução. A dedução, por sua vez, é utilizada pelo direito penal. A indução, o método indutivo, é utilizado pela criminologia. Observa-se a conduta, analisa essa conduta e induz alguma coisa. Como assim? Vou diferenciar, apesar de ter no seu material bem explicadinho, tá? Tem um exemplo bacana que você não vai conseguir esquecer. Na hora da sua prova você vai lembrar certamente. Mas vamos lá, de uma forma bem prática. O que é o método dedutivo, né? Na verdade, indutivo. Eu parto da generalidade para quê? Para conseguir particularidades. E no método dedutivo, que o direito penal utiliza, eu parto das particularidades para chegar a uma generalidade. Tranquilo? Portanto, o que você deve memorizar? Que o método indutivo é o método utilizado por quem?
pela criminologia. Fazendo um paralelo, o método dedutivo é utilizado pelo direito penal. Beleza? Show de bola? Vamos aqui agora, tá? Na continuidade para a finalidade, deixa eu ver se tem um PPTzinho. Pronto, tem um PPTzinho aqui na tela, vem comigo. Para a gente... E continuando aqui, a gente vai fazer essa diferenciação de criminologia com o direito penal, tá? E vocês vão ver logo de cara que aqui o direito penal, ele vê o estudo, na verdade, o direito penal, ele vê o crime como fato típico, antijurídico e culpável, tá? Essa é a teoria finalista, tripartite, né, do direito penal, dizendo que o crime é dividido em três: fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Enquanto a criminologia, ela diz o quê? Diz que o crime é um problema social e comunitário. Então, aqui você já vê essa diferenciação, tá bom? Para a criminologia, qual a natureza do crime, Alberto? É uma ciência empírica, é uma ciência do ser, na verdade, empírica, tá? Porque diz respeito a um indivíduo, né? A conduta do indivíduo em sociedade. E aí, para o direito penal, é uma ciência do dever ser. Quando o direito penal ele diz assim, ó, artigo 121, matar alguém, ele não está dizendo não matarás. O direito penal não é proibitivo, assim como a Bíblia diz não matarás. O direito penal, ele tipifica o crime de matar alguém, e ele diz assim, ó, se você matar, você vai ter uma pena de tantos anos, uma pena X. Então, para quê? Para que você se discipline a conviver em sociedade. Então, enquanto a natureza, na criminologia, a natureza da ciência que ela diz que é do ser, aqui no direito penal é do dever ser, ele diz basicamente como você deve ser. Olha, você deve ser assim, você não deve matar, você não deve roubar. Por quê? Porque senão você vai ser punido, você vai levar uma porrada do Estado. Tranquilo? Aqui no objeto, a gente vê que o objeto de estudo da criminologia, a gente acabou de ver isso, cara, é o crime, o criminoso, a vítima e quem mais? E o controle social. Ao passo que o objeto de estudo do direito penal é o delito. Lembra que eu falei para você que delito é igual a quê? Delito é igual a crime. É a mesma coisa, tá? Delito é igual a crime. Se na sua prova trouxer delito, é a mesma coisa de crime. E para criminologia, o método é o método indutivo e empírico. Já o direito penal, ele tem o seu método dedutivo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá? Volta aqui comigo para a tela para a gente ir para a finalidade da criminologia. Alberto, a finalidade da criminologia? Sim. Qual é a finalidade, Alberto? Por que eu tenho que estudar criminologia? Por que a criminologia existe, né? Para que serve? Vamos lá. A criminologia serve para informar. Informar o quê, Alberto? Informar fatos a quem de direito? Os governantes, autoridades. Com qual finalidade? Com a finalidade de quê? De controle e prevenção criminal. Como é que eu vou controlar um crime? Como é que eu vou prevenir um crime se eu não tiver informações a respeito dele? Exemplo, em determinado bairro, acontece muito crime de estupro. Já em outros bairros, acontece muito crime de roubo. E a criminologia, fazendo uma análise desse cenário, ela vai perceber o quê? Ela vai perceber que naquele bairro onde acontece muito crime de estupro, a iluminação é pouca. São ruas ermas, é um lugar quase que abandonado, onde não tem iluminação. E isso favorece com que os bandidos vejam vulnerabilidade das vítimas, tá? Já a prevenção criminal, já, na verdade, quando a gente fala de informar os fatos, a gente percebe o quê? Se no outro bairro, a gente vê que a incidência de roubo é muito maior, é por quê? Porque lá provavelmente tem muito mais gente com pertences, com carros, com celulares, com bolsas, enfim. Então,
pegando essas informações, a criminologia ela tem o dever de informar os fatos para que os governantes pensem e analisem e digam, poxa, se naquele bairro está tendo muito estupro por conta de falta de iluminação, então o que eu vou fazer? Vou mandar iluminar tudo. A gente vai iluminar tudo para ver se a gente faz o quê? Se a gente controla. Se não controla, se na verdade não previne, pelo menos controla. Então a finalidade é o quê? Informar os fatos a quem de direito para quê? Para controlar e prevenir a ação do indivíduo, prevenir o crime, a chamada prevenção criminal, beleza? E uma observação aqui por último, tá? Uma observação por último, que hoje o crime é visto de que forma? O crime é visto como um fenômeno biopsicossocial. Por que ele é visto como um fenômeno biopsicossocial? Porque é um fenômeno biológico? Sim, é considerado um fenômeno biológico. Atualmente, o crime é considerado um fenômeno biológico. É um fenômeno também psicossocial? Sim, tá? Porque é um fenômeno psíquico e, ao mesmo tempo, que é um fenômeno social. Então, fenômeno biológico, psíquico e social, tornando-se, assim, um fenômeno biopsicossocial. Beleza? Show de bola? Para finalizar a nossa aula, vamos para algumas questões aqui na tela, para a gente acompanhar e ver o como é simples, o como se torna fácil quando a gente traz o conteúdo batido, o conteúdo bem cirúrgico, bem bacana para você. Olha só, a primeira questão ela já diz o seguinte: a criminologia dos dias atuais, item A, é uma ciência empírica, correto? Interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. Roberto, não entendi. Tá, mesmo que você não tenha entendido, a gente vai por eliminação, tá? Questões de múltipla escolha, a gente pode ir por eliminação também, às vezes acertando a questão até sem saber. Olha só, bizu de concurseiro, tá? Item B, é uma ciência jurídica? É ou não é uma ciência jurídica? Não, não é uma ciência jurídica, já risca, elimina o item B. Então, nos restaram 4 alternativas. C, não é considerado uma ciência. Olha só, o não torna o item errado, porque ela é considerada uma ciência, sim. Nos restou o item D e E. Não é considerada uma ciência, também errado. Item E não é considerado uma ciência. Olha só, por eliminação, nos restou o item A, que é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Contemporaneamente, saiu. A criminologia é conceituada como, olha só, ele está querendo o conceito de criminologia aqui para o nosso mundo contemporâneo, né? O item A ele vai dizer, ó, é uma ciência empírica e social que estuda o criminoso, a pena, errado, risca isso aí, tá? Então já elimina o item A. O item B, uma ciência empírica e multidisciplinar, que estuda as formas como os crimes são cometidos. Aí você, puxa, Alberto, será que é o nosso gabarito? Vamos lá. Estuda a forma como os crimes são cometidos? Vamos para o item C. Uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime. Estuda o crime, sim ou não? Sim. O criminoso, sim ou não? Sim. A vítima, sim ou não? Sim. E o controle social, sim ou não? Sim. Então, aqui está o nosso gabarito. Portanto, risca o item B aí. Ele não estuda como os crimes são cometidos, tá? Isso é uma tremenda casquinha de banana para você se confundir na hora da sua prova. E a gente vai analisar os erros do item D. Uma ciência jurídica e interdisciplinar, que estuda as formas como os crimes são cometidos. Errado. Não estuda as formas como os crimes são cometidos. O item é uma ciência jurídica e multidisciplinar, que estuda o crime, o criminoso, a pena e a vítima. Estuda a pena, sim ou não, pessoal? Estou ouvindo você falando daqui, ó. Não, não estuda a pena. Portanto, item C é o nosso gabarito. Vamos para a nossa terceira e última questão. E você está vendo o quanto está simples e fácil de resolver questões de criminologia, que são questões de concurso que eu trouxe aqui para vocês. Constituem objeto de estudo da criminologia. Olha só, quais são os objetos de estudo? Muita atenção nessa hora. Quais são? Lembra? O delinquente, sim ou não? Sim. A vítima, sim ou não?
o controle social e o empirismo negativo. Esses não são objetos de estudo não, tá? Risco, item A. Os 3 primeiros, sim. O último, não. O empirismo não é. Item B, o delito, ou seja, o crime, o delinquente, a interdisciplinariedade, errado. Então já risca o item B também e elimina. Não conversa muito com a questão não, tá? Senão ela vai querer te convencer a marcar o item errado. O delito, olha só, quando eu falo de delito, eu falo de quê? De crime, olha só. Eu disse para você que aparece em prova. De crime. O crime é um objeto de estudo da criminologia? Sim. Então dá um okzinho no delito. O delinquente, o criminoso, é objeto de estudo? Sim. Tá? Dá um okzinho. A vítima também? Sim ou não? Sim. E o controle social? Sim ou não? Portanto, achamos o nosso gabarito, vamos analisar o item D, que ele fala que o delinquente é um objeto de estudo, a vítima também, o controle social. Até aqui estaria tudo certo, né? Mas essa interdisciplinariedade é o que deixa a questão errada, risco item D, risco item E também, e o erro do item E é quando ele diz que o delito, o delinquente, a vítima e um método. Perceba o quanto é simples, o quanto é fácil resolver questões de criminologia, não precisa se apavorar. Eu estou aqui para te ajudar a gabaritar as questões da tua prova, tá? Desde já, espero que eu tenha contribuído de uma forma significativa nesse primeiro bloquinho dentre o nosso curso completo de criminologia. Então, grande abraço, até o próximo bloco. Valeu, tchau, tchau.